Olá pessoal, tudo bem? Elija, arquiteta aqui falando. Eu não marquei o horário hoje da live porque achei até que eu nem ia conseguir fazer. Mas enfim, estamos aí. Vamos ver se alguém aparece. Vocês viram a postagem que eu fiz sobre os palitinhos coloridos, né? Falando que a cor pode influenciar uma na outra. Pois é. Quando eu falo que a cor é energia, ela é energia e ela se movimenta, ela está presente, ela está viva, né? Ela não é uma coisa estática, né? Não dá para pensar nisso como sendo uma coisa estática. Não existe nada estático na natureza. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre essa cartelinha cinza que vem junto da cartelinha de cores, né? Afinal de contas, esse leque de cores é que a gente usa, né, na prática, né, quando a gente quer ter uma referência sobre a cor, né. Durante uma dessas lives que eu tenho feito, né, surgiu um comentário, né, dizendo que a pessoa tinha comprado uma tinta e chegou na hora de pintar a casa, depois viu que a cor estava totalmente diferente. Por que que isso acontecia, né? E aí eu expliquei, né? A gente tem a percepção da cor conforme a luminosidade. Na loja tem toda uma luminosidade diferente, né? Geralmente quando vai se ver a cor, né, nesse quadradinho aqui pequenininho, não dá para ter noção exata das cores, né? E aí quando vai chegar lá em casa e pintar a parede, a cor realmente fica diferente, porque a luz é diferente, né? A percepção vai ser diferente. A gente, para enxergar a cor, a gente precisa da luz. E se a luz é diferente em cada espaço, a gente vai ter percepções diferentes. Então, é muito importante fazer os testes, né, que tem. Se não tiver teste pronto, compra uma latinha menor para pintar um quadrado e ver como é que vai ficar. Porque nem sempre a gente tem esse controle de realmente saber como é que vai ficar. Tudo isso por causa da luz, né? É testar, olhar de dia, olhar de noite, porque vai fazer diferença se olhar de dia, se olhar de noite, com a luz acesa, com a luz apagada. A percepção da cor vai ser diferente, né? Hoje eu estou trazendo a coisa física, né? Porque a gente trabalha com a coisa que a gente pega, que a gente tem contato, né? Mas sempre lembrando que a cor é muito mais que isso, né? Ela é muito mais que estético, ela é funcional, né? E antes de escolher a cor, tem todo aquele procedimento, aquele processo de saber o que vai querer que a cor transmita, qual a sensação que vai querer que a cor transmita, né? Vai ser percebida. E aí quando chega a escolher a cor, essa parte mais operacional, né, tem que ser feita com certo cuidado. Um dos recursos que ajudam na hora de escolher no meio dessa cartela de cores, né, essa gama de cores que a gente tem aqui, que é difícil a gente até pra gente escolher, né, é usar essa cartelinha cinza, né, que ela tem uma janelinha e você coloca e ela isola a cor que você quer ver, justamente para que não haja influência das demais cores, né? Quando eu coloco essa cartelinha aqui, eu estou isolando a cor. Se eu isolo a cor, eu tenho uma percepção melhor, porque quando ela está uma com a outra, parece que a cor já é diferente. Naquela postagem que eu fiz, eu coloquei vários palitinhos coloridos. São palitinhos até de brincar, né? É um jogo de empilhar. E de repente a minha neta estava brincando com ele, eu só bati o olho e vi que dali eu podia ter feito a postagem, né? Aí eu fiz. Porque só tinham 4 cores ali: o amarelo, o vermelho, o azul e o verde. E foi nítido a percepção, por causa da luz, de ver a cor se transformar. O amarelinho parecia ser meio laranja,
O vermelhinho já ficou mais apagado, parecendo mais ser um laranja forte. Tudo isso porque a cor, ela se mistura entre si. Ela tem essa influência de estar se misturando, né? Por ser energia, por ser onda, a onda não fica parada, ela se movimenta o tempo todo, né? A gente não vê, mas ela está presente. Pode ser mais sutil ou mais forte, mas ela está ali, ela existe. A gente ouve música, mas não vê a onda do rádio, né? A gente vê a árvore balançando, mas não vê o vento. E a cor é a mesma coisa. Ela pode ser sutil, essa percepção, mas ela existe. E se a gente tem uma cor próxima de outra, certamente uma cor vai influenciar na outra. Algumas cores que têm muita luminosidade pode trazer mais luminosidade para outra ou apagar mais uma cor, depende, né? Cada situação é de um jeito. E se as cores se misturam entre si, se influenciam entre si, imagina na gente também, né? Por isso que eu sempre falo que é bom ter cuidado em escolher as cores, é bom ter critério para escolher qual a intenção que se deseja, qual a intenção que quer ter para o ambiente, o que o ambiente precisa, qual a necessidade do ambiente. E tudo isso para, de uma forma assertiva, né, trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de harmonia, as alterações de humor que sejam positivas, né, de comportamento e tudo mais. Então esse assunto é bastante delicado, né, é bastante importante. Não pode ser mais tratada somente como uma questão estética, né? A cor tem que ser tratada também como função. E na hora de escolher as cores, o cuidado tem que ser realmente pensado, né? Então o recadinho de hoje foi essa paletinha aqui de cores, né? Que chama-se Isolador da Cor. Peçam na loja, né? Porque vem junto do monstruário, se não tiver lá disponível, que ajuda a você perceber a cor de uma forma mais real, né? Porque elas se misturam mesmo, né? E outra particularidade da cor as cores que têm mais luminosidade, elas estão sempre na ponta. E as cores que têm menos luminosidade, elas vão estar sempre mais no fim, né? Então, a gente pode também ter esse critério na hora de escolher as cores, principalmente quando o ambiente é menor ou se o ambiente é maior. A gente pode ter essa seleção de ter esse recurso, né, de escolher cores mais claras para ambientes menores e cores escuras pode escolher em ambientes mais maiores, né? É claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Vai ter situações que você vai precisar, às vezes, de uma cor mais escura, num estúdio, por exemplo, né? Você precisa de uma cor mais escura e, às vezes, o ambiente é pequeno, mas é uma necessidade específica daquele ambiente. A mesma coisa do ambiente maior também, né? A questão das paredes, se ela é muito longe, né? Às vezes tem um corredor muito comprido, se quer aproximar, se traz cor mais escura nas pontas para tentar trazer e cores mais claras na lateral para tentar afastar. A mesma coisa o teto, se o teto tem um pé direito muito alto, a gente pode ter esse recurso de encolher, né? Com uma cor mais escura. E dá para usar cor no teto também, por que não, né? Mas quando pensar em cor, não tem que pensar só nas paredes de teto, né? É o conjunto. A gente tem que tentar entender também que é um conjunto de coisas, de informações que tem o ambiente, seja mobiliário, seja acessórios, cores de parede e tudo mais. Deve ser sempre pensado no conjunto. Às vezes as pessoas começam a pintar as paredes, eu quero parede tal cor, assim, assado, mas aí depois começa a se limitar no mobiliário, se limitar nos acessórios, nos adornos, e às vezes quer colocar outras coisas, aí começa a ficar demais.
É claro que depende do perfil de cada um também, né? Tem perfis que é chamado de maximalismo. Tem o minimalismo e tem o maximalismo também, que é exatamente o oposto, né? Você tem muitas informações e muito colorido. A questão cultural também a gente não pode esquecer, né? Alguns países do Oriente são muito coloridos, então é tudo uma questão de balizar o perfil, de balizar a necessidade do ambiente, de balizar realmente a intenção que se deseja. Existe muitas possibilidades, né? A gama de combinações é quase que infinita, né? Só nessa cartela a gente tem muitas cores e não tem todas as cores, né? A gente tem muitas e não tem todas. E a gente tem muitas opções de combinar cores, né? E aí eu ainda me pergunto por que que as pessoas não usam cores, né? Às vezes tá tudo branco, tudo bege. Sem falar que a cor também tem tantos benefícios, né? Tem tantos poderes que a gente pode se aliar a ela positivamente, né? Então fica aqui o meu recadinho sobre as cores, sobre essa cartela, sobre essa palhetinha cinza. E quem tiver dúvida pode mandar para mim pelo direct ou pelo e-mail ligia.arquitetando@gmail.com. Eu tenho uma publicação que pode ser impressa ou digital, que é um livro que fala sobre as cores, ensina um pouquinho do que é a cor, como usar, algumas referências. Quem quiser pode me mandar um e-mail que eu mando o link para vocês. E qualquer coisa é só falar, tá bom? Muito obrigada aí pela presença, muito obrigada a todos e até a próxima. Valeu!